Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula comigo, com a professora Pamela. E hoje a nossa aula será de história, tá bom? Então, vá lá, pegue seu livro 3. Agora a gente ainda tá o quê? No nosso capítulo 1. Vamos lá para a página 7, tá bom? Acompanhe a aula junto comigo aí na sua casa. E ainda o que? O nosso capítulo 1. Qual é o tema do nosso capítulo? A vida em família. E hoje o assunto será todos são importantes, tá bom? Vamos recapitular o que a gente falou na nossa aula passada de história. A gente falou sobre o quê? Sobre bisavô, não foi? De onde vieram os bisavós? Então, a gente o quê? Contou um pouquinho que alguns bisavós podem morar em diversos o quê? Em diversos países, né? Pode ter várias histórias. Então, a gente falou um pouquinho sobre bisavô, tá bom? Da onde vieram os bisavós, como é a história da família de vocês. E hoje vocês vão acompanhar do assunto que vai falar todos são importantes, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Aí no seu livro, você vai ter esta página aqui, que vai dizer todos são importantes. E aqui no início, a gente tem o quê? Um pequeno texto, que vai falar assim: as crianças são membros importantes de uma família. Elas representam a continuidade desse grupo. É papel da família proteger, alimentar e educar as crianças, dando-lhes também muito carinho. Além dos pais, as madrastas, os padrastos, os avós, os tios e tias, os primos e primas e outros integrantes da família são responsáveis pelos cuidados com as crianças, tá bom? Então, aqui ele fala um pequeno texto que o quê? Que é dever, né? Que é papel da família proteger, alimentar e educar as crianças. E também o quê? Dando muito carinho. Então, é com esse assunto que a gente vai ter o quê? Esse pequeno texto aqui, que se trata do quê? De uma poesia, tá bom? Então, acompanhe comigo aí da sua casa. Qual é o título da poesia? Tá? Ou do poema? A infância, tá bom? Então, o título vem ser o quê? A infância. E começa assim: o berço em que, adormecido, repousa um recém-nascido, sob o cortinado e o véu. Cortinado, vocês estão vendo aqui que ele está grifado. E aqui embaixo tem o que? O vocabulário, né? O que significa? Então, cortinado aqui, ele significa o quê? Cortina, tá bom? Continuando. E o véu parece que representa para a mamãe que o acalenta. O que é acalenta? Acalenta, aqui embaixo vai ser o quê? Fazer dormir, tá bom? Nos braços. Então, acalentar, né? Ou acalenta é fazer dormir nos braços. Continuando, diz, um pedacinho do céu. Que júbilo! O que é a palavra júbilo? Olha, tá grifado também. Vem ser a palavra alegria. Quando um dia a criança principia aos tombos, a engatinhar, quando, agarrada às cadeiras, agita-se horas inteiras, não sabendo caminhar. Depois, a andar já começa, e pelos móveis tropeça. Quer correr, vacila. Olha, a palavra vacila também está grifada. E o que significa a palavra vacila? Significa desequilibrar-se. Continuando o texto, diz:
vacila, cai. Depois, a boca entreabrindo, vai pouco a pouco sorrindo, dizendo mamãe, papai. Então, essa linda poesia é o quê? Falando um pouquinho sobre a infância mesmo. Como é que acontece? Tem o quê? O recém-nascido, depois ele se torna o quê? Um bebê, aí ele vai o quê? Ter as suas primeiras o quê? Descobertas, que vai o quê? Engatinhar, depois ele vai o quê? Se arrastar mais um pouquinho para começar a andar. Então, é um pouquinho falando da história da infância do quê? De uma criança, tá bom? Todos nós já fomos o quê? Bebê, tá bom? E aqui embaixo diz de quem é a poesia, tá? Diz Olavo Bilac, poesias infantis, tá bom? Então, passando aqui para o nosso material, a página agora 8, diz aqui um pouquinho sobre a biografia, olha, a biografia do Olavo Bilac, que é o quê? Um poeta. Então, ele fala aqui, Olavo Bilac era jornalista, poeta e inspetor de ensino. Nasceu no Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 1865. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Faleceu em 28 de dezembro de 1918. Então, falando um pouquinho aqui da história de Olavo Bilac. E agora tem o quê? Umas perguntinhas sobre o poema. A primeira questão diz: de acordo com o texto, faça um X na resposta correta. O que o recém-nascido representa para a mãe? Lá no texto diz, o que ele representa? É uma criança adormecida? Não. Ou é um pedacinho do céu? Um pedacinho do céu. Então, você vai e marca lá, tá bom? Segunda diz, o que traz alegria à família? Primeiro quadradinho diz, quando a criança começa a engatinhar. Segundo, quando a criança corre pela casa. Quando a criança começa a engatinhar. Então, você vai e marca. A última diz, o que acontece quando a criança começa a andar? Tropeça pelos móveis, vacila e cai. Então, aqui você vai o quê? Quando ela começa a andar, ela tropeça pelos móveis. Mas também lá no texto diz que ela pode vacilar e cair. Então, pode marcar as duas respostas aí, tá bom? A segunda diz, ordene os acontecimentos de acordo com a poesia. Então, você vai ver que está desembaralhado aqui. Você vai colocar os números. A primeira aqui, a criança já sabe caminhar e aprende a falar. Qual número seria aí? O número 3, porque já é o quê? Já está grande, né? Então, é o último acontecimento. Então, número 3. Segundo diz, a criança começa a engatinhar. Esse aí é o quê? É o segundo, né? O segundo acontecimento. Então, bota aí o número 2. E o último diz, o recém-nascido dorme no berço. Esse aí é o quê? É o número 1. É o primeiro acontecimento que o recém-nascido acontece com ele. Então, você vai colocar o número 1. Aqui, passando para a terceira questão, diz. Aí, você vai fazer na sua casa. Diz, em uma folha sulfite, ilustre a poesia. O que é ilustrar mesmo, aluno? É desenhar. Então, aí na sua casa, pegue uma folha, tá? Daquelas A4. E aí, você vai fazer um lindo desenho, como você entendeu a poesia, tá bom? Faça aí na próxima aula, lá na aula ao vivo, me mostra, tá bom? A quarta questão diz, você também vivenciou as etapas de crescimento descritas na poesia. Quais são as histórias que sua família conta sobre seu nascimento? Quando aprendeu a andar ou falar? Compartilha com os colegas. Então, essa aqui você vai o quê? Vai conversar aí na sua casa. Conversa com o pai e com a mãe, depois conta para professor e os amigos, lá na nossa aula, tá bom? E aqui a última diz, na página 9 diz,
E você, o que acha? Aí no comecinho vai ter o quê? Um texto, tá bom? Aqui vai ter um texto que vai falar um pouquinho sobre ainda esse tema. Diz assim: no Brasil existe um conjunto de leis para proteger as crianças e os adolescentes. Com o professor, leia um trecho dessa lei. Então, qual é essa lei? Vamos já ver. O artigo é o que? O quarto. Lá no artigo 4º diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, qual é essa lei que a gente se trata aqui? A gente está falando da o quê? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já estudamos essa lei no semestre passado. Como é a sigla que a gente dá para essa lei? ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vem ser essa lei? É uma lei que ampara as crianças e o adolescente, tá bom? E aqui embaixo a gente tem o quê? Algumas perguntinhas, que aí vocês vão responder aí na sua casa, tá bom? Conversa aí com o seu familiar. Diz assim: qual é o papel da família? Qual é o papel da família? Tá? É o quê? Proteger as crianças, educar. Para você, o que a família significa? Aí você vai, é uma resposta pessoal sua. Quais são os cuidados que uma criança deve receber? Deve receber o quê? Deve receber cuidado, deve receber carinho, educação, tá bom? Alimentação. Você acha que todas as crianças do Brasil recebem os cuidados que merecem? Aí você vai responder na sua casa, tá bom? E agora aqui embaixo diz: vamos relembrar? Faça um X na resposta correta para cada pergunta. Primeiro aqui, todas as famílias possuem a mesma história. É o que? Um resumo do nosso capítulo, né? Todas as famílias possuem a mesma história? Não, nem todas, né? Cada uma tem a sua história, então, não. Aí você vai e marca aqui. Em algumas famílias do Brasil, os bisavós podem ter vindo de outros lugares? Sim, a gente aprendeu que sim. Então, você vai e marca aqui onde está assim. A última diz: as crianças são membros importantes de uma família? Sim, as crianças são importantes, tá bom? Então, aqui a gente vai encerrar o quê? O nosso capítulo 1, tá bom? Agora, a professora trouxe aqui um assunto sobre o quê? Sobre o nosso feriado que vamos ter agora, quando? Dia 7 de setembro. A professora trouxe o quê? Só para vocês não esquecerem do que se trata este feriado, tá bom? Então, como é o nome do feriado? É falando sobre a independência do Brasil, Dia da Independência, tá? Então, aqui eu trouxe aqui um resumo de como aconteceu. Diz assim: a independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822. Por meio da independência, o Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. Então, onde é que está Dom Pedro I? Este homem bem aqui, olha. Ele é o Dom Pedro I. E o que foi que ele falou no dia? Ele falou esta frase aqui, ó: independência ou morte, tá bom? E aí todos o que? Levantaram a espada junto com ele, entendeu? Então, nesse dia,
foi o quê? A separação do Brasil de Portugal. Brasil se tornou o quê? Independente. Entendeu? E aqui a gente trouxe o quê? Mais uma imagem para vocês. Que a gente fala que essa semana, né? É o quê? A proclamação da República, né? Proclamação da Independência. Então, no dia 7 de setembro de 1822, aconteceu este evento aqui, tá bom? Proclamação da Independência, 7 de setembro. E aí a gente tem o quê? A imagem da nossa bandeira do Brasil. O que está escrito aqui na bandeira do Brasil? Ordem e progresso, tá bom? Então, todos conhecem a bandeira do Brasil. E o que você vai fazer na sua casa e vai mostrar na próxima aula para a professora, tá bom? Lá na nossa aula ao vivo, na próxima aula, você vai fazer uma bandeira bem bonita, pintar com as cores. Quais são as cores? Verde, amarelo, azul e branco, tá bom? Então, você faz uma bandeira bem bonita, tá? Aí na sua casa e mostra para a professora. Então, crianças, com esse assunto sobre a proclamação da República, tá? Sobre a independência do Brasil, a gente encerra a nossa aula por hoje, tá bom? Essa foi uma pequena homenagem, uma singela homenagem, para a gente não deixar em branco, tá bom? Para não passar em branco esse dia muito importante para a gente, tá bom? Para o nosso país, tá bom, galerinha? Então, beijo para vocês, tchau e até a próxima aula. Faça aí a sua bandeira, divirta-se, tá bom? E na sua casa. Tchau, tchau. Beijos.